Salve comadres, compadres, macumbeiras e macumbeiros. No segundo episódio do Na Calada da Voz, vamos falar sobre medo. Às vezes, o medo chega antes da palavra, antes do dente de leite cair, antes do primeiro não, dito em voz alta. Ele aparece como um sopro frio no quarto escuro, o barulho do portão que range, a sombra embaixo da cama que cresce quando as luzes se apagam. É cedo que aprendemos que existir dói um pouco e que o mundo, mesmo lindo, tem frestas pelas quais o pavor pode entrar. Desde a infância, contamos histórias assustadoras porque precisamos de um contorno para o indizível. Histórias são cercas. Colocam limites num território que, sem elas, seria só neblina. A bruxa, o bicho-papão, a loira do banheiro, a casa assombrada, o homem do saco, são nomes que damos ao sem forma para poder encará-lo. No fundo, o conto de medo funciona como uma pequena vacina, uma dose segura de ameaça que permite ao corpo treinar respostas, reconhecer sinais, aprender a voltar a si. O medo é inerente ao humano. Ele nos protege do penhasco e do carro em alta velocidade. Faz o coração avisar que algo está fora do lugar, mas também aprendemos, sobretudo nós, mulheres, medos que não nascem apenas do perigo, e sim do mundo. Medo de não sermos acreditadas, medo do julgamento, medo de ocupar espaço, medo de falhar em papéis que nos impuseram. São medos herdados nas histórias que ouvimos à mesa, no silêncio das mulheres da nossa família, nos se comporta, não provoca, fala baixo, que disciplinam o corpo e a voz. Quando crescemos, o cenário muda e os sustos, medos também. O escuro do quarto dá lugar a outros escuros, a notificação que anuncia mais uma tragédia, o algoritmo que amplifica catástrofes, o feed que nos mantém em alerta permanente. É como se vivêssemos com uma sirene acesa por dentro. Para anestesiar, consumimos horror seguro, histórias de crimes reais, filmes e séries. Eles nos oferecem o alívio do controle. A história tem começo, meio e fim, e um espelho onde podemos olhar o medo de longe. Mas às vezes, sem perceber, ficamos viciadas nessa adrenalina. O corpo não descansa, a imaginação só visualiza cenários de ameaça e a vida vai se estreitando. Como então lidar com o medo sem negá-lo e sem entregá-lo ao volante? Primeiro, nomear. Quando damos nome ao que nos assombra, reduzimos seu tamanho. Eu tenho medo de ser ridícula. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de fracassar. Dito em voz alta, o medo sai do porão e senta à mesa. E sentado, ele conversa. A linguagem nos devolve um mínimo de controle. Segundo, ritualizar. O corpo precisa de gestos para atravessar o que a mente não dá conta. Banho demorado, vela acesa, uma oração, um copo de água na cabeceira, escrever antes de dormir, caminhar sem fone para ouvir o próprio passo. Cada uma de nós encontra seu modo de dizer ao sistema nervoso: você está aqui, agora, no chão, está tudo bem. Ritual não é superstição. É tecnologia ancestral de regulação. Terceiro, compartilhar. Medo é bicho que cresce no isolamento. Em roda, ele enfraquece. Contar e ouvir histórias, especialmente entre mulheres, reorganiza o mundo. Quando uma narra como encarou o corredor escuro, a outra percebe que também pode atravessar. Criamos assim um mapa comum do perigoso e do possível. Quarto, fazer acordos. O medo não precisa ir embora para que a vida avance. Podemos conversar com ele. Eu te escuto. Você fica no banco de trás e coloca o cinto. A coragem não é ausência de medo. É decisão, apesar dele. Pequenas exposições, em doses que respeitam o nosso tempo,
reeducam o corpo para não confundir o novo com o mortal. E quinto, higienizar o medo. Do mesmo modo que lavamos as mãos, precisamos de higiene informacional. Limites para notícias, horários para o celular, curadoria de fontes, silenciar perfis que nos deixam em alerta permanente. Não é alienação, é cuidado. O medo precisa de arejamento para não virar paranoia. E claro, às vezes é demais. Quando o medo vira muro alto, pesadelos constantes, crises de pânico, evitação que paralisa, corpo sempre em alarme, é hora de buscar ajuda profissional. Coragem também é pedir companhia na travessia. Se eu olho para trás, reconheço. Boa parte dos meus medos tem a idade da minha infância. Alguns eu herdei, outros aprendi. Alguns ainda me visitam de madrugada. A diferença é que, hoje, eu os recebo com uma luz acesa, um copo d'água e um caderno aberto. Eles contam a história deles, eu conto a minha. O medo agora, familiar, é administrável. Talvez seja isso que fazemos quando contamos histórias de arrepiar. Ensinamos a nós mesmas que o escuro não é um fim, é um ambiente. E que, na calada da voz, podemos respirar, tatear as paredes, encontrar a maçaneta e abrir. Você tem medo de quê? De ficar sozinha? De fracassar? Da solidão? Da velhice? Da morte? Da vida? De ser magoada? De perder tudo? De não construir nada? De violência? De si mesma? Conta pra mim, qual é o seu medo? Esse foi o segundo episódio do Na Calada da Voz.